Adventure! Tudo bem com vocês? Saudades! Para começar, vamos fazer uma oração. Querido Pai bondoso, obrigado por mais um dia, Senhor. Peço que nos acompanhe nessa nova jornada que a gente vai fazer online, que dê tudo certo. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Atenção dos bravadores, para o voto e logo em seguida a lei. A lei do desbravador ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre o cântico no coração e ir aonde Deus andar. Para o voto, posição. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso, leal. Guardarei a lei do desbravador, serei servo de Deus e amigo de todos. Gênio, playboy, milionário, filântropo. Tony Stark é um homem de muitos atributos. Mas o que podemos aprender com sua jornada de amadurecimento no MCU e como aplicar isso em nossa vida espiritual? A verdade é que... eu sou o Homem de Ferro. Tony Stark sempre foi considerado um gênio. Com 19 anos já era graduado em Física e Engenharia pelo MIT. Mas com 21 anos seus pais morreram e ele adere a um estilo de vida playboy e egocêntrico. Durante a apresentação de uma de suas armas no primeiro filme, ele é sequestrado e obrigado a construir uma arma, mas secretamente ele constrói a sua primeira armadura, a Mark I, e é com ela que ele consegue escapar. Após a primeira armadura, Tony desenvolveu outras, como a Mark II, que depois vira máquina de combate, a Mark III, que ele usa no segundo filme, a Mark IV, Mark V, que depois foi chamada de armadura portátil, a Mark VI, usada no filme dos Vingadores, a Mark 44, que também é conhecido como Hulkbuster. Tony Stark, então, ele constrói ao todo 85 armaduras. E a cada armadura, Tony vai melhorando, e as falhas que tinham nas outras, ele vai minimizando elas. Tony, ele foi aprimorando a sua armadura, e assim como ele, desbravadores, nós devemos nos aprimorar na nossa vida cristã. Não podemos permanecer do mesmo jeito que estamos. Precisamos nos revestir a cada dia na armadura que Paulo fala em Efésios 6, 13 a 20. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo isso. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual poderão apagar todas as flechas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que permanecendo nele eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Então, desbravadores, construam quantas armaduras forem necessárias, até que chegue o dia que você troque a sua armadura por uma coroa. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vida. Maranata, desbravadores do Adventure! E aí, como é que vocês estão? Beleza? Seguinte, infelizmente a gente ainda não pode se reunir lá no Damasco, a gente não pode fazer acampamento. Então, para a gente poder matar um pouco da saudade do clube e para você conseguir, matando aí requisitos da sua classe, para você poder ser investido depois, nós vamos estar preparando algumas reuniões no formato online para vocês, beleza? Essa é a nossa primeira reunião, tá?
Então, se alguma coisinha não ficou bacana, se alguma coisinha não ficou legal, pode sugerir lá para o seu conselheiro o que você gostaria que a gente fizesse, beleza? Então é o seguinte, muita atenção para esses recados. Recado número 1, tá? Nós vamos estar fazendo agora um desafio de unidades. A cada reunião você vai ter um desafio para você cumprir. Cada desafio vai ter uma pontuação. E a unidade que pontuar mais vai ganhar 3 prêmios muito tops. Saca só esses prêmios. Um cantil muito louco. Uma lanterna de testa, galera, para você não tropeçar, para sua unidade não tropeçar à noite no acampamento. E esse daqui que eu acho que é o mais legal, que é o que eu queria para mim também. Uma super pederneira. Aí você não vai precisar mais levar fósforo para o acampamento. Então, galera, pegue a sua unidade, vai lá no grupo do WhatsApp, enche o saco de todo mundo para todo mundo estar participando dos desafios da unidade, beleza? Então, seguinte, vocês vão ter 2 desafios já para vocês cumprirem. Tá? O primeiro deles é o seguinte: cada unidade tem que ter uma conta no Instagram, tá bom? Todo mundo eu sei que tem uma conta no Instagram, então eu quero que vocês criem uma conta no Instagram para a sua unidade, beleza? E aí vocês podem seguir um monte de gente. De preferência, o pessoal do clube, tá? O pessoal da Associação Norte Paranaense e perfis de desbravadores. Mas pode seguir o pai de vocês, vocês mesmos, amigos de vocês. Por quê? Qual que é o segundo desafio? O segundo desafio é vocês prepararem postagens, pelo menos 3 postagens essa semana, falando sobre como é legal ser um desbravador. Beleza? Então, 2 desafios. Primeiro, montar um Instagram da unidade. E o segundo, montar pelo menos 3 postagens falando de por que vocês gostam de ser o desbravador e por que é tão legal ser um desbravador. Beleza? Seguinte agora, galera. Segundo recado para vocês. Agora esse recado é para você aprender e como você deve manusear este vídeo, tá bom? Nós preparamos, cada instrutor preparou uma instrução da classe para vocês. Só que para ficar mais fácil, para você não ter que assistir todo o vídeo, a gente vai indicar daqui a pouquinho o minuto exato que você tem que ir para a instrução da sua classe. Então vai aparecer uma tela, ela vai ficar durante 1 minuto, falando classe de pesquisador, tal minuto, classe de companheiro, tal minuto, classe de pioneiro, tal minuto, classe de excursionista, tal minuto, classe de guia, tal minuto. Então você vai arrastar com o seu dedo, se você tiver do celular, vai pegar o seu mouse e vai arrastar ali até 1 minutinho da instrução da sua classe, beleza? Porque aí você não perde tempo assistindo as outras instruções. Depois que você assistir a instrução da sua classe, vai aparecer uma outra imagem, indicando para você ir num outro minuto. Porque nesse minuto você vai ter a instrução de uma especialidade preparada. Essa especialidade vai ser fracionada em algumas reuniões, tá bom? Porque senão o vídeo ia ficar muito extenso. Então você vai assistir depois o vídeo da especialidade e depois da especialidade você deixa tocando o vídeo, que aí vai ter o final da nossa reunião online. Beleza? Então, galera, prestem atenção agora na próxima tela. Vão ver a instrução da sua classe, que está vindo daqui e foi.
Fala, desbravador. Tudo bem com você? Aqui quem fala é o Thiago, instrutor da classe de companheiro do Clube Adventure. E se você está aqui, provavelmente você pertence à classe de companheiro. Então, nesse vídeo, a gente começa vários vídeos, uma sequência de vários vídeos, onde iremos conversar sobre a classe de companheiro, a fim de cumprir os requisitos dela. Ok? Vale lembrar que cada atividade que a gente fará, que nós faremos, acarretará um desafio que você terá que fazer, ok? A fim de cumprir esse requisito. Então, sem mais demora, vamos para a primeira atividade. Agora sim, desbravador, nós começaremos nossas atividades e a primeira atividade que faremos será sobre nó. Será mais uma revisão, não será algo nada novo, extremamente novo, porque todos nós que falaremos aqui, nós já aprendemos eles na classe anterior, que é a classe de amigos, ok? Então será uma revisão. Mas a primeira coisa que nós temos que ter para fazer nó, como você já deve estar pensado, é corda, certo? E eu sei que muitos de nós não temos corda em casa. Então, para solucionar esse problema, eu pensei em usar cadarços, tá? Cadarços de um tênis. Qualquer tênis que vocês tiverem, vocês terão um cadarço, ok? E pode ser qualquer tipo de cadarço, qualquer cor também. Eu vou usar duas cores para facilitar, para vocês conseguirem enxergar onde as cordas entram, onde as cordas saem, ok? Mas pode ser qualquer tipo de cadarço, cor. Esse aqui que eu estou usando é um pouco mais redondo, tem essa ideia, mas tem aqueles cadarços chatos também, certo? Que ela não é redonda assim, pode ser também, não faz diferença, tá? Todos eles servem para a gente usar como corda, ok? E já pensando nisso, eu já vou falar também qual vai ser o desafio dessa classe. O desafio é que cada nó que nós fizermos, vocês façam também. Façam todos os nós, tá? Sem deixar nenhum para fora, e tire uma foto dele. Pega um ângulo bem legal, alguma luz bem interessante assim. Tire uma foto e poste ele em alguma rede social ou algum status. Pode ser TikTok, Instagram, qualquer um deles. E marque ou mande para mim. Ok? E vocês vão colocar nessa rede o nome do nó. Então, esse aqui é o nó simples, esse é o nó 8, esse é o nó direito, algo simples, para as pessoas saberem também qual tipo de nó. E nós sabemos também que vocês viram realmente o nó, entenderam e tudo mais. Ok? Então, façam cada um deles. Pode usar cadarço, se vocês tiverem corda, pode usar corda também, não faz diferença. Eu vou usar cadarço, mas pode ser corda também. E uma dica sobre isso, eu acho que seria bem interessante, é que antes de colocarmos os nomes dos nós, a gente fizesse uma enquete, ver se as pessoas saberiam dizer qual é o nome daquele nó. Será que ela sabe? Será que ela sabe diferenciar o nó simples do direito, ou um 8 do esquerdo, qualquer outro tipo de nó? Hein? Então fica aí a sugestão de colocar isso também no status. Ok? Bom, com isso em mente, vamos começar. Primeiro nó que nós iremos aprender, que é o nó base de todos, é o nó mais simples de todos, e isso dá um nome a ele, que é o nó simples, ok? Vou fazer com duas cordas primeiramente, depois eu mostro apenas com uma, ok? Então, como é que é o nó simples? É basicamente você passar uma corda atrás da outra, então você cruzou elas, passou por trás e puxou. Esse aqui é o nó simples, simplesmente assim. Ele não é muito útil sozinho, mas ele é base de muitos outros nós, então ele é muito importante a gente saber como ele funciona. Então tá aqui, nó simples, ok? Agora, já no nó simples, normalmente a gente vê ele apenas uma só corda, então vou mostrar como é que faz. Você pega as duas pontas da corda, passa realmente como a gente viu anteriormente e puxa. Só isso. Aí a única diferença é que você vai ter um laço com um nó na ponta. Esse aqui é o nó, esse aqui é um laço que formou, certo? Normalmente a gente faz isso aqui no cadarço do tênis. É o primeiro nó que a gente faz, depois a gente coloca o nó de amarração, e depois a gente faz para segurar realmente o tênis, ok? Então, esse aqui é o nó simples. Agora, depois do nó simples, a gente aprende o nó direito ou esquerdo. A gente vai mostrar aqui qual é cada um deles, ok? Então vamos lá, faz o nó simples novamente, sem grandes dificuldades. Fez o nó simples agora, a gente vem o próximo nó, que é o nó esquerdo ou direito. Qual é a diferença do esquerdo ou direito? O esquerdo normalmente a gente já sabe fazer, a gente faz ele por acidente, porque não é bom a gente fazer ele. O que é? Como é que eu faço o esquerdo? Ó, tá vendo essa corda branca? Ela está na frente da corda preta, certo? Então, essa corda branca aqui, ela vai ter que cruzar. Ou seja, se aqui ela está na frente, ela vai para trás agora. Então, quando eu cruzo ela aqui, olha, então olha só. Aqui a corda branca está na frente da preta. Aqui não, aqui a branca está atrás da preta. Então, quando eu cruzo e termino o laço, eu tenho um nó. Esse nó é o esquerdo ou o nó cego que a gente faz. Não é um nó muito útil. Por quê? Porque se eu apertar muito bem o nó esquerdo ou o nó cego, você sabe disso, dificilmente você vai conseguir tirar ele depois. Tá? Ele é bem ruim por causa disso. Então a gente aprende normalmente para a gente evitar fazê-lo. Ok? Mas esse aqui é o nó esquerdo. Mas o que nos interessa realmente é o nó direito. E como é que funciona o nó direito? É o mesmo princípio, só que eu não cruzo. Que sentido? Novamente, a corda branca está na frente da corda preta. Então, o que eu vou fazer? Basicamente é não cruzar. Então, a corda branca vai ficar na frente da corda preta. Então, olha só. A corda preta está atrás da branca nos dois lados. Então, eu cruzo
aqui termina o laço. Não cruzo, quer dizer, termina o laço. Pronto, eu tenho o nó direito. Qual é a vantagem do nó direito? Eu posso apertá-lo à vontade. E depois não terei grandes dificuldades de desatá-lo. Por quê? Tá vendo esses dois lacinhos que formam, que é a corda preta e a corda branca? Eu posso puxá-los um com o outro assim e eu tiro facilmente, ó. Então, se a sua corda fizer isso aqui, ó, e você vê que ela faz, é um nó direito, pode ter certeza disso. Novamente, tem como eu fazer isso também em apenas uma só corda, mas aqui eu fiz nas duas para ficar mais claro onde entra, onde sai cada uma delas. Ok? Então já vimos dois. O nó simples, que é a nó simples, depois o nó direito e o nó esquerdo, certo? Vimos 3 nós na real. Mas lembrando que o esquerdo a gente não faz normalmente. A gente busca não fazê-lo porque ele não ajuda muito. Ele mais atrapalha do que ajuda. Ok? Bom, com isso, agora vamos para o nosso último nó. Vai ser algo bem rápido. O nó 8. Eu vou fazer apenas uma só corda. Tá? Ele não é um nó normalmente... Ele é um nó estético, digamos assim. Ele é um nó bonitinho. A gente normalmente não tem muita utilidade com ele fora isso, ok? Então, o nó 8 é bem simples. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um laço na mão, aqui na ponta da corda, certo? E vamos fazer da seguinte forma. Ó, tá vendo essa ponta? Ela vai passar por trás disso aqui uma vez. Passou uma vez aqui, você passa por dentro. Aqui, ó. Simples assim. Passou por dentro, puxou. Esse aqui é o nó 8, ó. Se vocês perceberem, ele tem o nome que ele forma. Se vocês perceberem aqui, ó, ele faz um 8, literalmente, ó. Um 8 bem simples aqui. Então, esse é o nó 8. Novamente, pegou o nó, um laço, passou, tanto faz, por trás ou pela frente, mas desde que cruzou aqui, passou por dentro novamente. Não, foi errado, mostrei uma forma de não fazer. Passou aqui, passa uma vez, agora sim, entra por dentro aqui e faz o nó 8. Agora sim, ok? Esse é o nó 8, certo? Bom, com todos esses nó, a gente viu o nó simples, o nó direito e o nó 8. E também o esquerdo, mas o esquerdo a gente não faz, ok? Então, com todos esses nó, fica o desafio, faça todos eles, tira uma foto, posta no seu status, faz uma enquete se vocês quiserem e manda pra mim, deixa eu descobrir o que vocês fizeram. E isso já foi a primeira atividade. Agora vamos para a segunda atividade e já que a gente volta. É nóis. 12 segundos depois... Então, companheiro, para essa próxima atividade, a gente vai usar a Bíblia, certo? Então, a primeira coisa que nós precisamos ter para lermos a Bíblia é termos a Bíblia em mão. Então, se você não está com a sua Bíblia em mão, pode ir lá buscar, que vou dar um tempinho para você buscar. Então, pausa o vídeo e vai lá buscar. 2000 anos depois. Achou? Tá com o alemão? Show. Então, agora você vai achar o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, na Bíblia, é quase no finalzinho da Bíblia, é depois de Tiago, certo? Então, acha o livro de Hebreus e eu espero. Pode pausar o vídeo. Achou o livro de Hebreus? Bacana. Então, agora você vai lá no livro livro não, já está no livro de Hebreus. Você vai agora no capítulo 13 de Hebreus, no versículo 5. A gente vai ler um pouquinho e vai conversar um pouco. Achou? Capítulo 3, versículo 5. Bacana. Vamos lá. Então, a primeira frase diz da seguinte forma: seja a vossa vida sem avareza. Bacana. E o que é avareza? A primeira coisa que temos que entender, desbravador. Avareza ou avarento é uma pessoa que quer muito ter. Em que sentido? Ela quer muito ter em todos os sentidos. Ela quer ter mais e mais coisas de bem materiais, como dinheiro, como celulares, videogames, tudo que lançar ela quer ter, ou tudo que ela vê ela quer ter. Ou seja, uma pessoa que quer muito ter. E por querer muito ter, ela não quer também dar, certo? Então, a pessoa avarenta é aquela pessoa que sempre busca mais e é uma pessoa que ela segura tudo. Sabe aquele mão de vaca? Quase aquela pessoa que não quer dividir nada que possui, certo? Então, essa é a pessoa avarenta. E o livro de Hebreus, ou seja, a Bíblia, fala que nós não devemos ser essa pessoa. Ou seja, nós não devemos querer muitas coisas, nós não devemos desejar tudo que a gente vê, mas também nós devemos ser bons, devemos ser generosos e dar às pessoas aquilo que temos. Interessante, né? Mas vamos continuar lendo, que fala um pouquinho mais. Contentai-vos com as coisas que tendes. Então, olha que interessante. Primeiro, você não deve ser avarento, uma pessoa que não dá para ninguém e quer tudo para si, que só guarda ou quer cada vez mais. Mas agora ele fala para você ser feliz. Contentai-vos, seja feliz. Olha que interessante, contentai-vos. Contentai dá essa ideia, seja contente, seja feliz com aquilo que você tem. Olha que interessante. Então, quer dizer que eu não preciso para mim ser feliz, eu não preciso buscar coisas muito grandes. Eu não preciso de um celular novo. Eu não preciso de um videogame novo. Eu não preciso de uma maquiagem nova. Não, eu não preciso de nada disso. Por quê? Porque eu já sou feliz. Eu sou contente com aquilo que possuo. Olha que interessante que Hebreus fala para nós. Certo? Mas ele dá um motivo para isso. Olha que bacana. Se você continuar lendo, fala da seguinte forma: porque ele tem dito. Quem é ele? É Deus. Tá? Deus é quem disse isso. Ele vai ler a frase depois. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, olha que interessante. Então, você primeiramente
não pode ser avarento, ou seja, você tem que dar com generosidade e também não pode querer guardar tudo para si, ou querer muito, 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 e você tem que ser feliz com aquilo que você já possui. Por quê? Porque Deus cuida de você. E Ele não te abandonou. É simplesmente isso. Então, o motivo que a Bíblia nos dá para sermos, primeiramente, para darmos com generosidade e não querermos tudo aquilo que nós temos, pelo contrário, sermos felizes com aquilo que temos, é porque Deus cuida de nós. Simplesmente por isso. Então, com essa palavra, com essa ideia em mente, lá vai o desafio dessa atividade. É bem simples. Você vai ter que fazer a seguinte coisa. Você vai pegar uma folha de papel, pode ter o seu celular mesmo, um bloco de nota, qualquer coisa, e anotar tudo aquilo que você tem. É verdade, tudo aquilo que você tem. Eu tenho uma cama, eu tenho uma coberta, eu tenho um videogame, eu tenho um celular, eu tenho comida, eu nunca passo dificuldade, eu tenho muitos amigos, eu tenho um pai legal, uma mãe legal, anota tudo naquele lugar. E depois você vai pegar uma daquelas coisas que você anotou e você vai postar no seu status, pode ser no TikTok, pode ser no Instagram, no WhatsApp, qualquer coisa, qualquer lugar que você queira postar. Você vai postar agradecendo, seja uma foto, um vídeo, agradecendo de alguma forma aquilo que você possui. Apenas uma coisa aquele negócio. Apenas uma coisa. Eu tenho um videogame, então obrigado, Senhor. Posta uma foto, fala assim, foi o Senhor que deu, tudo mais, algo assim, para que você entenda que Deus cuida de você. Certo? Então a primeira coisa. Feito isso, vale lembrar, poste e mande para mim, ok? Eu preciso ver que você postou. Embaixo na descrição do vídeo vai ficar os meus contatos de todas essas redes sociais. Só me marcar ou manda para mim mesmo pelo link, alguma coisa que você conseguir, a fim de que eu possa ter acesso ao que você mandou. Feito isso, vai a segunda atividade. Com isso, você vai fazer da seguinte forma. Você vai dividir alguma coisa com alguém. Dividir alguma coisa com alguém. Sabe, como a Bíblia fala para nós não sermos avarentos, temos que dividir. Então, se você quiser dividir um pacote de bolacha, se você quiser dividir a sua maquiagem que você possui, talvez, ou você tem muita roupa no armário e quer dar para alguém, é tudo o que você quiser. Faça o que você quiser, desde que divida com alguém aquilo que você possui, aquilo que Deus te deu. Certo? Então, com isso, você cumpre essa atividade. Não precisa postar essa última atividade, mas você cumpre os seus requisitos. Ok? Então, é isso. Oi, meu querido desbravador, tudo bem? Você é da classe de pesquisador? Se você não é da classe de pesquisador, você pode assistir, pode fazer, mas no caso não vai valer pra você, então é meio que perca de tempo. Mas tudo bem, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar sobre pegadas de animais. Pra que eu vou usar isso? Porque se um dia você estiver perdido na floresta e o único caminho que você puder achar é através de uma pegada de um animal, tá aí uma boa serventia. Mas eu não vou para o meio da floresta, não vou perder, eu vou prestar atenção. Meu, é requisito. Você precisa fazer. Vamos se divertir então. Então, eu me apresentei, meu nome é Nathalie, tá, gente? Sou nova por aqui, mas um prazer te conhecer. Então, vamos lá. Pegadas de animais. Tem algumas regras, tá? Pra gente tratar sobre pegadas de animais. A primeira regra: a gente precisa estudar com atenção os tipos de pegadas. Se a pegada de um animal é grande, a gente já pode presumir que o animal é grande. Se é pequena, a gente pressupõe que o animal é pequeno. Mas, quanto mais a gente estudar animais típicos do lugar que a gente vai acampar e tudo mais, a gente tem uma melhor qualidade para saber que animal que é, qual que é o costume do animal, se ele vai para a água, tá? Então, a gente precisa estudar com atenção as pegadas dos animais. Segundo, observar a trilha como um todo. Então, você tá lá perdido no meio do mato. Tem um caminho para você seguir. Mas e aí, o que você vai fazer? Você vai pegar e, vi aqui uma pegadinha aqui, vai cair nela, brincadeira. Aí você vê a pegada do animal e você fala assim, nossa, mas essa pegada tá diferente, não sei o quê. Aí você vê e só tem 2 pegadas, você não vai seguir. Você tem que ver como um todo, se essa trilha é longa, para onde ela leva. Então você tem que analisar tudo isso. Porque se a trilha já tá levando pro meio do mato, num lugar que você
vai ficar com medo e tudo mais, que pode te trazer perigo, é melhor você não arriscar, né, meu amigo? Então, observe como um todo, porque senão você vai estar lá, andando, olhando para baixo, de repente, pá, dá de cara com uma pedra gigantesca e não consegue atravessar. Não adianta, você caminhou à toa. Então, observe bem. E também podem haver falhas. Ai, mas e se o animal é deficiente, não tem uma patinha? Pode acontecer? Pode, mas, né, gente? Vamos trabalhar com a realidade. Observe, então, se tem as falhas, para onde está levando, se está pisoteado, tá? Observe a trilha como um todo. Terceiro, use a luz do sol. Por que a luz do sol? Porque geralmente os animais têm os hábitos de se locomoverem à noite. Então, quando amanhecer, o céu vai estar brilhando para você ver uma trilha mais fresca, que vai ter sido acabado de pisar. Se já tá com sol, dificilmente tem chuva, então você não tem o perigo de ter toda a sua trilha manchada e tudo mais. Outra coisa, se você vê que na sua trilha tá tendo alguma coisa complicada, você tá percebendo que tá levando para um lugar que você vai se perder, coloca uma fitinha, coloca uma varetinha na última pegada que você lembra que você viu. Por quê? Porque aí você não vai se perder. Por isso. Imagine 4. Se você se perder, imagine-se como este animal. Por isso que é importante você pensar, saber que pegada que é, de que animal que é, para que você possa imaginar que você é esse animal. Então imagine-se e perceba os hábitos dele. Então, será que ele iria para o rio? Não, é um tipo de animal que não costuma ir para a água. Ou será que ele ia para a montanha? Não tem hábito assim. Sumiu do nada, pegada de tigre. E aí você dá de cara com uma árvore. Olha para cima, querido. O tigre vai estar lá te olhando. Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção. Uma coisa muito, muito, muito importante é não caminhe em cima das pegadas. Por quê? Você pode se perder e precisar voltar. E daí, se você pisou em cima, você acabou com a sua trilha e provavelmente vai ter que ficar lá perdido. E ninguém mais vai te encontrar. Mentira. Daí você usa o passa-cola que vocês já aprenderam na classe de amigo. Então, o requisito, fora saber tudo isso, é você saber tipos de pegadas de animais. Tá, você vai pesquisar então, e aí você vai ver, o requisito pede para você pesquisar 6 tipos de pegadas. Mas se você pesquisar lá, já vai ter um monte, então você não precisa ficar contando. O fato é, você precisa reproduzir 3 tipos de pegadas. 3 tipos de pegadas. Então, eu escolhi alguns aqui, você não precisa fazer os mesmos que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui, ó. Uma patinha de cavalo, bonitinho. Tá focando, meninas? Uma patinha de cavalo. Uma patinha de girafa. Na internet fala que essa é a pata de uma girafa. Uma pegada. Eu nunca vi. E peguei também do Godofredo, nosso sapinho. Tinha um sapinho. Tá feinho porque eu não tinha impressora, então eu vi, desenhei e cortei. Mas como que eu vou fazer isso se eu não tenho nada pra fazer? Não. Eu tô adiantando sua vida em muita coisa. Então, o que a gente precisa? Fazer uma massinha. Pode ser massa de modelar, biscuit. O que você tiver, argila. Você não tem? Cara, tamo junto, vamos fazer junto. Porque eu pensei nisso pra você. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a nossa massinha, que vai ser a massa que a gente vai usar pra modelar. Então, anote aí no nosso tutorial. Você vai precisar de mais ou menos meia medida de maisena, que no caso é amido de milho, né? Porque nós não estamos fazendo um publi de maisena. Eu não vou pôr tudo, porque depois, se precisar mais, eu ponho mais, tá? Botei aqui numa tigelinha bonitinha.
quarto de medida de sabonete líquido, tá? Aí você pega, taca aí. Aí. Foi. E 1/4 de medida de óleo. Tacou aí, fez essa misturança. Isso tudo você tem que ter em casa. Se não tiver em casa, vai comprar. Tem que fazer. Não tem que fazer a massa, tá? Você tem que fazer o requisito. Aí eu tô fazendo só pra... Se caso você não tiver o negócio lá, o biscuit e tudo. Tô misturando aqui. Beleza. Tá cheirinho bom, cheirinho de sabonete. Olha só. Tá ficando assim, ó. Tá muito mole, muito mole, muito. Então, taca ali maisena. Se tiver muito úmido, põe maisena. Se tiver muito seco, põe óleo. Precisa ser um gênio, né, pra saber isso. Se você quiser, você pode usar um corante, tá? Mas, no caso, eu já tenho meu corante rosinha do sabonete. 2000 anos depois. Então, pessoal, misturei aqui, ó. E aí ficou assim, ó. Tá? Eu tive que praticamente dobrar a quantidade de maisena, tá? Pra ela ficar assim, ó. Ela fica bem macia, bem gostosinha de trabalhar. Então, o que você vai fazer? Você pode esticar ela assim, ó. Colocar a sua pegada. Colocar a sua pegada aqui. E com a ajuda de um estilete ou uma faquinha e cortando em volta. Ou você também pode colocar na mesa o seu molde, ele em cima, e aí você ir moldando com a sua mão. Você que sabe. Eu vou fazer o meu aqui, você faz o seu aí, e no final eu vou te mostrar como que ficou. 3 dias depois... Oiê, voltei. Então, fiz aqui a minha patinha de girafa e deixei aqui, tá? E aí, o que é legal dessa massinha? Se você deixa ela secar, você espera, né, ela secar, e você tira de onde você deixou. E aí, vai servir de sabonete para você lavar as suas mãos e se prevenir contra o coronavírus. E é isso aí. A tarefa de vocês de fazer comigo. E tenho mais uma missão para você. Durante todo esse tempo que a gente ficou meio, digamos, atrasado, mas não tinha muito o que a gente fazer, né? A gente ainda estava se adaptando. A gente deixou de fazer muita coisa do cartão. E eu quero deixar um desafio para você. E o desafio é o seguinte: você vai ter que escolher uma dessas histórias e ilustrar elas numa história em quadrinhos ou num vídeo simples sobre o TikTok, contando essa história. E é isso. Então, presta atenção para você escolher uma dessas histórias. Primeira, Nicodemos, João 3. A mulher samaritana, em João 4. O bom samaritano, em Lucas 10. O filho pródigo, em Lucas 15. Ou Zaqueu, em Lucas 19. Você precisa escolher uma dessas histórias e ilustrar. Ou através de história em quadrinhos e me mandar, ou por um vídeo no TikTok e me mandar, ou postar e me marcar. Beleza?
Eu também quero que vocês me mandem as 3 pegadas, tá? Que vocês forem fazer ou com essa massinha aqui, que é uma massinha sabonete, ou com uma massinha ou biscuit que vocês tiverem aí na casa de vocês, tá? São 3 pegadas diferentes que vocês precisam fazer. E o seguinte, tá? Eu coloquei o meu molde em cima e cortei em volta com um estilete. Aí você pode escolher a forma que você preferir e ir moldando. Só que essa massinha, ela é ruim de modelar assim depois que você já cortou. Porque ela acaba fazendo, ó, não sei se dá pra ver aqui, ó. Ela tá aqui, aí você vai fazendo assim, ó. Ela dá uma enrugadinha, tá? Mas fica a critério de vocês. Fica uma massinha bem gostosa, assim. E é isso. E se você gostou de mim como uma youtuber, brincadeira. Mas não deixe de fazer, tá? Essas atividades e eu espero que vocês possam cada vez mais estar mais perto da gente. Eu tô com muita saudade de vocês. Até dos mais chatinhos. Mas que Deus esteja abençoando vocês, tá? Um beijo. Tchau. Maranata, pessoal, bom dia. Eu vou passar para vocês uma atividade do cartão pioneiro, que é a atividade 2, descoberta espiritual, no item 3. Temos 3 perguntas, A, B e C. Na A é o que é cristianismo. O cristianismo é um grupo de pessoas que acredita que existe um Deus e acreditam em Jesus também. Algumas religiões acreditam em Jesus como apenas uma pessoa que foi muito boa, o enviado de Deus, e nós acreditamos que ele é o enviado de Deus, mas que ele também é Deus. Temos vários segmentos religiosos que são separados em basicamente 2, que são o catolicismo e o protestantismo. O protestantismo é o nosso grupo, né? E também é dividido em várias outras religiões. Então basicamente é isso. O segundo item, perguntas, o que fazer para ser um discípulo? Para você ser um discípulo, você tem que ser um seguidor. Esse é o significado de discípulo. E a terceira pergunta está perguntando o que a gente faz para ser um cristão verdadeiro. Para ser um cristão verdadeiro, você tem que basicamente ser um discípulo. Mas como a gente pode explicar? Quando você é um discípulo, você apenas segue a pessoa e tal. Se você quer ser parecido, a gente pode explicar. Quando você é um discípulo, você apenas segue a pessoa e tal. Se você quer ser parecido com Jesus, que é o que intitula um cristão, né? Cristão verdadeiro é o que segue Cristo. E a única forma da gente seguir, exatamente ser como ele, é tendo um relacionamento com ele. Então a gente precisa orar, a gente precisa estudar a Bíblia. E só assim a gente vai, de fato, ser um cristão verdadeiro. É basicamente isso que eu tinha para falar, mas eu queria que vocês assistissem o vídeo Como Ser um Verdadeiro Discípulo e fizessem um relatório a respeito disso. E entregassem para mim por WhatsApp ou por onde vocês acharem melhor. Beleza? Até a próxima. Maranata. Olá, desbravadores da internet. Eu sou o Jonas Bergamini. Eu sou o pastor Caio Bergamini, pastor da Igreja Adventista de Nova Mutum, e este é o canal Desbravando. E hoje é um vídeo mais que especial, porque eu tenho aqui hoje do meu lado um pastor, mas ele não é só pastor. Vocês perceberam pelo sobrenome que existe uma semelhança, né? Hoje eu tenho o prazer de receber o pastor Caio, meu irmão. Então eu acredito que esse vai ser um dos vídeos mais especiais desse canal.
O requisito é do cartão de pioneiro. E ele veio falar pra gente sobre as características do verdadeiro discípulo. A Bíblia, acredito que traz algumas informações, algumas dicas sobre como ser um bom discípulo. Quais as características que você, desbravador, que tem 12 anos, que tem 13 anos, precisa ter para ser um discípulo ideal, aquele que Jesus espera de você. Pastor, você encontrou algumas dicas aí na Bíblia para passar pra gente? Com certeza. Muitos acreditam que todo cristão é um discípulo. Realmente deveria ser essa a realidade, mas sabe, muitos não têm encarado o discipulado verdadeiramente como ele deve ser. Segundo a Bíblia, o discipulado tem 3 grandes características. E um discípulo precisa ter essas características. A primeira característica de um discípulo está no livro de Mateus, capítulo 11. Acompanhe comigo, se você tiver a Bíblia aí, você pode pegar e abrir. Mateus, capítulo 11. Bem no final do capítulo 11, nós encontramos assim, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui está a primeira característica de um verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo começa o seu dia com Deus. Ele vai até Deus, ele se encontra com Deus e ele tem uma devoção pessoal. Sabe, você que é cristão e que acredita em Jesus, precisa se tornar um discípulo. E para isso, você precisa ter um encontro com Cristo a cada manhã. E é por isso que essa é a primeira característica de um verdadeiro discípulo. A segunda característica de um discípulo nós encontramos em Jesus, quando ele escolhe ali os 12 discípulos e ele busca esse relacionamento com as pessoas que estão ao seu redor. Sabe, um verdadeiro discípulo não fica dentro de um quarto só lendo a palavra de Deus e se alimentando só. Um verdadeiro discípulo é aquele que compartilha aquilo que aprende. Um verdadeiro discípulo, ele é cercado de amigos, ele vive um relacionamento saudável. Um verdadeiro discípulo, ele tem um círculo de amizade, sabe? E por isso que o Clube Desbravador é tão importante para você, jovem. Você precisa ter esse círculo de amizade e o Clube de Desbravadores ele serve para a gente estreitar as nossas amizades. E a terceira característica de um verdadeiro discípulo nós encontramos no livro de Mateus também, mas no capítulo 28, que é o último capítulo do livro de Mateus, trazendo ali as últimas palavras e, na verdade, são as últimas instruções do próprio Jesus, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um verdadeiro discípulo é aquele que faz outro discípulo. Um verdadeiro discípulo, ele não apenas se relaciona com uma outra pessoa, como a gente faz dentro de um campo de futebol, ou como a gente faz dentro de uma sala de aula. Não, um verdadeiro discípulo é aquele que gasta tempo fazendo outro discípulo, sabe? É aquele que ora com um amigo, é aquele que está sempre se relacionando, mas pensando em salvar essa pessoa. Um verdadeiro discípulo tem que ter e precisa dessas 3 características. Características bíblicas, e que nós encontramos aqui relatos bíblicos e princípios bíblicos que precisa fazer parte de um verdadeiro discípulo. E aí, você conseguiu encontrar alguma dessas características na sua vida? Então vamos relembrar. Primeira característica, comunhão. Né? Exatamente. A lei do desbravador ordena-me observar a devoção matinal. É a primeira lei, é a primeira característica, então, do verdadeiro discípulo. Exatamente. Segunda, eu posso dizer também que essa primeira característica também precisa fazer parte de um desbravador. Sim. Na verdade, um desbravador, ele precisa ser também um discípulo, percebeu? Exatamente. Eles... Essa é a função da sua unidade. Exatamente. Né? Então vamos lá. Primeira característica é comunhão. Comunhão. Segunda, relacionamento. Relacionamento com Deus e com os amigos. Relacionamento com o meu próximo. Com os próximos. Isso. Com a sua unidade, com o seu clube, com os colegas da sua escola. Exatamente. Né? E a terceira, missão. Missão. É transformar esses seus amigos em discípulos iguais a você. É isso? Isso mesmo. É isso mesmo. Um verdadeiro discípulo, ele vive em comunhão com Deus, relacionamento com o seu amigo
e também na missão de salvar e transformar uma outra pessoa em um novo discípulo. Muito legal. Caio, pastor Caio, né? Isso. Caio, ele é meu irmão, pastor Caio. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso canal. Obrigado por você separar um tempinho para ajudar a gente, para ajudar todos esses desbravadores que estão estudando hoje com 13 anos no cartão de pioneiro, estudando, fazendo o seu cartão. Eu tenho certeza, pastor, que você ajudou mais algumas pessoas a concluir o seu cartão. Espero que você volte para gravar outros vídeos pra gente. Tá certo. Meu amigo, muito obrigado, tamo junto, que Deus lhe abençoe. Manda um abraço lá pro distrito de Nova Mutum. Um abraço, Nova Mutum, Mato Grosso, Clube dos Bravadores Águia Dourada. Até mais, tchau pessoal. Salve galera, beleza? Hoje a gente vai matar o requisito número 1 da seção Estudos da Natureza do cartão de excursionista, beleza? Que pede pra gente então relacionar a vida de Nicodemos com o ciclo da borboleta. Então vem comigo que a gente vai aprender bastante hoje aí. O ciclo da borboleta, primeiro a gente vai entender como é que ele funciona. Ele tem 4 estágios. O estágio ovo, o estágio larva ou lagarta, o estágio pulpa e o estágio adulto dela, que é quando ela é borboleta. Então, começa lá quando uma borboleta, ela acha ali uma planta, ela pousa e bota um ovo. Esse ovo ele pode ficar inativo até durante 1 mês, justamente porque ele tem um sistema que ele consegue captar as condições em volta dele. Então ele vai perceber se a planta que o ovo está é uma planta boa, se ela já está em um crescimento legal, se as condições climáticas, se as condições climáticas estão boas também, tá? Porque tudo isso tem que favorecer para o crescimento e o nascimento dessa larva. A partir do momento que essa larva ela nasce, ela começa a comer, principalmente essa folha que foi colocado o ovo. Justamente porque ela precisa crescer e guardar energias para si, para a próxima etapa. Nessa fase ainda de lagarta, ela começa a tecer alguns fios, tá? Esses fios não são o casulo. Eles vão servir depois para o casulo, mas ainda não é o casulo. Isso é só uma proteção que ela tem contra alguns predadores. Então, depois de algum tempo, ela começa a tecer o casulo e entramos na terceira etapa, que é a pulpa. Ali, ela vai tecer um casulo em volta dela, para que ela fique ali quietinha e que o seu metabolismo e os seus tecidos comecem a agir para então ela começar a ter esse processo de metamorfose. Então, quando a borboleta ela está pronta, ela rompe o casulo. E uma vez livre do casulo, ela precisa colocar as suas asas para fora. E essas asas elas ficam abrigadas no tórax. Então o inseto ele vai contrair o tórax e aí ele vai jogar bastante sangue naquele compartimento para ele se romper. Ele se rompendo, as asas saem e aí ela consegue voar. A mobilidade do voo ela é muito importante para esse inseto, para ele poder dispersar a sua espécie. Através do voo que ela vai conseguir encontrar a sua espécie, os machos, as fêmeas, e poder perpetuar. Então, durante a vida desse inseto, ele vai ter 3 principais funções. Durante a parte larval, ou quando ela é uma lagarta, ela precisa comer muito. Durante a parte da pulpa, ela precisa se modificar. E durante a etapa da borboleta, ela se reproduz. Mas, e Nicodemos? Como é que é a história desse camarada? Talvez você não se lembre, talvez você não conheça. A gente vai dar uma estudada um pouco nela agora. Então a Bíblia conta que Nicodemos era um camarada
muito importante naquela sociedade. Ele hoje seria considerado da alta sociedade. E como Jesus era uma pessoa muito perseguida naquele tempo, ele queria conversar com Jesus, então marcou um horário noturno, para que ninguém visse ele com Jesus, ninguém ficasse ali na cabeça dele falando. Então Nicodemos chegou para Jesus e perguntou: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus respondeu dessa forma: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, sem entender muito, perguntou: mas Senhor, como é que eu, um homem velho, posso nascer de novo? Porventura eu vou entrar de novo dentro da minha mãe para poder nascer? E aí Jesus respondeu-lhe de novo: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se você quiser ler um pouco mais essa história, está lá em João no capítulo 3. Nós, galera, somos como lagartas. Em nossa própria natureza, nós somos feios, assim como a lagarta. No entanto, assim como elas, nós também podemos escolher morrer para o nosso próprio eu, e escolhendo um novo nascimento em Cristo Jesus. Daí então a vida é transformada, e aquela antiga lagarta, no mínimo estranha, se transforma numa linda borboleta. E eu acredito que a gente pode tirar pelo menos 2 lições relacionando as duas histórias, relacionando a história de Nicodemos e o ciclo da borboleta. A primeira é a beleza, o brilho e o resplendor. Quando nós nascemos de novo, mostramos um brilho de Jesus através das nossas ações, palavras, com um belo sorriso. Assim também é a borboleta. Ela mostra o seu brilho, a sua beleza e o magnífico resplendor. E 2. A liberdade. Enquanto lagarta, ela está presa em um lugar que ela não pode sair. O seu mundo ali é pequeno, é confinado ali no tamanho de uma folha. Mas assim que ela se transforma numa borboleta, ela pode conhecer um mundo muito maior. Pode sair para explorar e conhecer. Da mesma forma, por mais que muitos não acreditem, a vida em Cristo Jesus é uma vida de liberdade. Somos libertos de nós mesmos e saímos de um lugar limitado, rumo a um mundo novo, bem maior, que Cristo nos provê a cada dia. Se nós escolhermos morrer a cada dia para o nosso eu, para provarmos constantemente dessa vida plena, cheia de liberdade, que é a vida em Cristo Jesus. E aí, desbravador? E você? Quais lições você consegue tirar relacionando a história de Nicodemos com o ciclo da vida da borboleta? Se você quiser saber um pouco mais sobre a vida de Nicodemos, Se você quiser saber um pouco mais da vida de Nicodemos, eu indico que você leia o capítulo 17 do livro Libertador. Ali é tratado vários detalhes muito bacanas e várias lições sobre essa conversa. Beleza? Então, desbravador, depois eu quero ver o seu relatório desse requisito para você poder matar ele e ter um requisito a menos para você poder concluir essa classe. Até a próxima reunião. Fui! Olá, tudo bem com vocês, meus queridos? Estou aqui morrendo de saudade de poder abraçá-los, né, pessoalmente, mas enquanto isso não acontece, vamos dando um jeitinho, que nós temos que retomar a nossa classe do desbravador e eu vou falar agora para vocês com a classe de guia. Preste atenção nesses recadinhos que eu vou dar para vocês. Agora, nós vamos falar a respeito sobre os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Junto com Ellen White e Tiago White, temos esse carinha aqui, Joseph Bates. É sobre ele que eu vou falar para vocês agora. Ele foi um dos fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas antes disso, ele era uma pessoa comum. Ele foi um marinheiro. Desde os 15 anos de idade, ele viveu a sua vida no mar, como capitão de um navio. E nisso, ele vivia uma vida desregrada, fumava, bebia, não se alimentava bem. E depois de 21 anos no mar, ele se retorna à sua vida normal. Aí ele foi casado com Prudence May
e teve 5 filhos. Joseph Bates, ele foi um forte defensor da temperança. Ele abandonou o uso da bebida alcoólica, do cigarro e se tornou um homem de Deus. Mas essa mudança drástica de vida dele, ele não foi um acusador. Tudo que ele falava era o testemunho da obra de Deus. Então ele não impunha, não colocava como critério para a salvação essas mudanças de comportamento. Então ele era uma pessoa bastante flexível aos olhos de hoje. Uma pessoa que aceitava e conseguia falar para as pessoas o verdadeiro evangelho de amor, de esperança, e com isso as pessoas conseguiam mudar esses hábitos, né, ruins da vida, né? E mesmo depois de tudo isso, depois do desapontamento de 1844, ele não perdeu sua fé. Ele continuou uma fé firme e forte no evangelho. Ele era um defensor tremendo do sábado. Ele publicou um folheto que tratava o sábado do 7º dia, um sinal perpétuo. E ele defendia a guarda do sábado como sendo um dos requisitos para a salvação. Joseph Bates foi uma pessoa muito importante para o adventista. E vendo a vida dele, a gente vê como o ser humano ele tem que ser. Além dele tornar uma pessoa que mudou a sua vida da água para o vinho, ele viu que as pessoas também teriam essa oportunidade, e com isso o testemunho dele alavancou bastante pessoas, né, bastante almas para a salvação do evangelho. Então, queridos, eu queria falar para vocês sobre isso, sobre esses pioneiros. Para a classe de guia, nós vamos ter que fazer um trabalho, uma pesquisa. Não pode mais ser o Joseph Bates, mas tem vários outros pioneiros da Igreja Adventista do 7º dia. E vocês vão estar fazendo isso aí, um vídeo. Só que vocês vão falar de 3 pioneiros da Igreja Adventista. Eu quero que vocês gravem esse vídeo e mandem para o grupo, tá? Vocês podem fazer através de live, de cartazes. As ideias vocês podem fazer da maneira com que vocês quiserem. Escrito, lido, tá? Mas vamos fazer uma forcinha e fazer através de vídeo, tá bom? Conto com vocês para que vocês consigam fazer bem bacana. Escolhe uma pessoa bem bacana, faça um breve resumo sobre a sua vida, né? A sua transformação da sua vida, né? E monte bem rapidinho pra gente. 3, tá? Não se esqueça. Um grande abraço, um beijo para todos vocês, tá bom? Especialidade de animais nocivos, check. Eu escolhi essa especialidade porque é uma especialidade simples, fácil, é importante também, principalmente porque eu acho que ninguém tem. Se alguém tiver, me desculpe, mas eu acho que a maioria não tem, então vamos lá. Então, o que é um animal nocivo? Um animal nocivo é todo e qualquer animal que traz prejuízos à saúde humana ou a de plantações. Um exemplo de animal nocivo? O hipopótamo. Sim, ele é nocivo porque ele é perigoso. Ele causa morte de pessoas. Então, se você vira um hipopótamo, não vá para perto dele. Dica do dia. A diferença entre um animal nocivo e um animal peçonhento? Os animais peçonhentos possuem glândulas de veneno. Então, as cobras, os escorpiões, eles transmitem veneno através das peçonhas, de ferrões, de aguilhões e dos dentes. Agora, todos os animais peçonhentos são nocivos? Sim, porque eles causam mal à saúde do homem. Agora, todo animal que é nocivo tem que ser peçonhento? Não. Como a gente viu o exemplo do hipopótamo, ele é nocivo, mas ele não tem peçonha. E qual é a ligação desses animais nocivos com os surtos, as epidemias e as pandemias? Bom, eles carregam consigo vírus, protozoários e bactérias que são causadores de doenças. Então, quando eles entram em contato com o ser humano, com as plantações, com os alimentos, eles transmitem essas doenças até nós. Aqui nós temos o famoso Aedes aegypti, que ele é o mosquito que carrega consigo o vírus da dengue e também de várias outras doenças que a gente viu aí, surtos e epidemias. O animal nocivo
é um morcego, ele é bem polêmico, ele foi causador da ebola e também de muitas outras doenças. Tá aí, né, no negócio do coronavírus, será que foi os morcegos, não foi cobra, não sei o que, toda treta, conspirações, mas a verdade é que ele é um animal muito perigoso e carrega consigo várias doenças. Então, não, né, ficar perto, não invadir o seu habitat, não comê-los, porque ele é prejudicial. Um animal que é nocivo é o rato. As ratazanas são responsáveis pela leptospirose, que é uma doença. Ai, o mico. É uma doença que ela é transmitida através da urina desses animais e eles vivem em esgotos, em bueiros, então assim, eles são transmissores de doenças. Então é muito importante tomar cuidado com eles. Que é a pulga, causadora da peste negra ou peste bubônica na Europa. Foi a maior pandemia da história. Devastou cerca de 1/3 da população da Europa, de 75 milhões a 200 milhões de pessoas morreram. Ela era transmitida pelos ratos e principalmente por causa das questões de higiene, de saneamento básico, que eram muito precárias. Outra doença que também é infecciosa, é grave e é transmitida por um mosquito. É esse daqui, o Anopheles, é a doença malária. A doença de Chagas, ela é causada por um protozoário que é transmitida através de insetos, e o barbeiro é o transmissor oficial. Ele defeca no local da picada e aí o protozoário é levado até o sangue do indivíduo e assim é transmitida. Aqui a gente tem exemplos de animais nocivos de diversas classes. Nos mamíferos a gente tem os morcegos, que são causadores de diversas doenças. A cabra, ela é um animal nocivo porque ela acaba com a plantação de forma muito rápida. Então, quando tem a cabra em algum lugar, elas geralmente são levadas para o alto das montanhas para que elas não devastem a vegetação. A lontra, ela é considerada um animal nocivo porque ela constrói barreiras nas águas e isso muda o percurso de rios. Existem inclusive rios que podem até deixar de existir por causa das lontras. E de insetos a gente tem o Aedes aegypti, que é o mosquito causador da dengue, também de outras doenças, da febre amarela também. Essa formiga, que tem aqui o nome científico, mas o nome popular é formiga louca, ela também acaba com as plantações de forma muito rápida. E os gafanhotos, que tava aí todo mundo achando que era apocalipse, né, por causa da nuvem de gafanhotos que teve em vários países aqui da América do Sul. Essas nuvens de gafanhotos acabaram, destruíram vegetações, plantações, então é um animal nocivo. É claro que se você vê um gafanhoto aí sozinho, ele pode não ser tão prejudicial assim, mas ele em bando causa muito estrago, né, como aconteceu com a nuvem de gafanhotos. Aqui na classe dos répteis, a gente tem essas duas cobras aqui, a cobra marrom e a piton. Ambas foram tiradas do seu habitat natural. Então, o que aconteceu? Elas foram levadas pelo homem para um lugar que não era o delas. Então, elas começaram a se reproduzir muito, porque elas não tinham predadores. Então, elas se alimentavam, se reproduziam e aí foi um desastre. O crocodilo também é um animal nocivo, porque ele é perigoso e ele é causador de diversas mortes de pessoas. E na classe dos anfíbios a gente tem o sapo cururu da beira do rio. Parece inofensivo, mas ele é venenoso. E ele também foi tirado do seu habitat natural, levado para outro lugar, onde ele não tinha predadores, porque como ele é venenoso, os animais, as cobras que tentavam predá-lo acabavam morrendo. Ele também não tinha presas, então ele devastou plantações. E também ali tem o sapo boi indiano, que também é venenoso. A forma de prevenir essas doenças é não ter um quarto assim. Esses mosquitos, animais, insetos, eles gostam de lugares que são bagunçados, sujos, com lixo. Então, manter a casa limpa, arrumada, o seu quarto limpo, organizado, é a melhor forma de evitar que esses mosquitos venham aí. Outra forma são os famosos inseticidas. Eles ajudam na prevenção contra esses insetos, ovos, larvas, que são causadores de doenças. Então, mostrando essa imagem aqui como exemplo de algo a não se fazer. É muito importante um descarte adequado do lixo, separar o lixo orgânico do lixo reciclável e manter o seu lixo no local apropriado, fechar muito bem, não passar do tempo, porque muitos insetos vão aí e são causadores de doenças. Então, enfim, fora a poluição no meio ambiente, né?
Outra forma de prevenção é fechar muito bem os alimentos e não deixá-los expostos assim, porque os insetos são levados até lá e pode ser muito perigoso. Será que você já comeu algum alimento que passou por lá, uma barata? Não sabemos. Apesar dos animais nocivos serem prejudiciais à saúde do homem, as plantações, eles são extremamente necessários para o ecossistema, para o equilíbrio da cadeia alimentar. Se o inseto deixa de existir, o sapo que se alimenta desse inseto também vai deixar de existir, e o animal que se alimenta desse sapo vai deixar de existir, e o outro animal que se alimenta desse animal vai deixar de existir, e isso vai trazer consequências para a gente também. Então, qual a melhor forma de não contrair as doenças que são transmitidas por esses animais nocivos? É matando-os? De forma nenhuma. É preservando-os, conservando-os em seu habitat natural, é não comendo-os, mantendo uma higiene no seu local, higienizar os alimentos, tudo isso é importante. Tchau, Adventure! Até o próximo domingo!